convido a doutora Bruna Miniti Mansano, médica oncologista pediátrica da Unidade de Câncer Infanto-Juvenil do Hospital de Barretos e coordenadora do Grupo de Neuro-Oncologia Pediátrica, para discutir a temática cefaleia, diagnóstico diferencial e quando a imagem é indicada. Bem-vinda, doutora Bruna. Obrigada, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer a doutora Sandra pelo convite e espero, nesse longo dia de evento, poder com vocês esclarecer quando a gente deve pensar em pedir imagens para cefaleias nas nossas crianças. Eu trabalho no Hospital de Câncer de Barretos há 10 anos, como oncologista pediátrica, e hoje, atualmente, há 6 anos eu me dedico à neuro-oncologia, e a gente tem um grupo que se reúne todas as terças-feiras com todo mundo aí para discutir os casos de neuro. Obrigada. Eu começo falando de casos clínicos, então. Então, o primeiro caso clínico, um paciente, identificação PMV, 4 anos. A data da consulta no nosso hospital foi em abril de 2018. Ele era procedente de Minas Gerais e ele tinha de queixa cefaleia e vômitos há 1 ano e 8 meses. Um segundo caso, com identificação de KO, 5 anos e 6 meses, a data da consulta em abril de 2017, procedente aqui do interior de São Paulo, ele tinha cefaleia e vômitos com febre associada à febre esporádica desde janeiro de 2017. Então eu trouxe esses 2 casos para que a gente vá pensando e no final nós vamos retomá-los. Então, como objetivos dessa aula, acho que a gente precisa definir cefaleia, a epidemiologia da cefaleia, classificar essas cefaleias, diagnóstico, e a cefaleia ela tem os red flags, criar algoritmos e que exames nós devemos solicitar. Então, a cefaleia como conceito, ela é uma dor, uma sensação de desconforto, doloroso ou não, do segmento craniano, de qualquer parte do nosso crânio. Ela é um sintoma e como forma de expressão dolorosa de uma afecção aguda ou subaguda localizada na extremidade cefálica. Ela está largamente representada nas diversas espécies do reino animal, mas a cefaleia crônica ela pode ser esporádica ou até persistente e ela parece ser um apanágio aí, na definição o Dr. Monteiro colocou em 95, quer dizer, um privilégio aí da espécie humana. Então, em relação à epidemiologia, a cefaleia é a condição neurológica mais prevalente. 50% da população geral por ano apresentam cefaleia como sintoma. 3% dessa população tem cefaleia crônica, mais de 15 dias por mês, mais de 3 meses, essa é a definição de cefaleia crônica. A incidência por toda a vida, a cefaleia é mais frequente aí nas mulheres, 99%, mas os homens também não ficam tão atrás, 93%. Aumenta com a idade, 20% nos indivíduos com idade abaixo de 5 anos e 75% na faixa etária dos 15 anos. Olha como é alta na faixa etária da adolescente. Uma das principais motivações para procura de consulta por neuropediátricas, seja por sua elevada frequência nessa população ou pelo temor por parte dos familiares acerca da presença de um tumor cerebral. Ela tem um grande custo global, $1 bilhão por ano nos Estados Unidos, são gastos apenas com a migrânia, que é a enxaqueca. Então, em relação à migrânia, de acordo com a idade, ela é mais comum aí uma porcentagem de 17% nas meninas e 4% nos meninos, porém, os fatores epidemiológicos aí que correspondem, corroboram para a migrânia, elas começam mais cedo nos meninos. Em relação à cefaleia, em defini-la como primária ou secundária, 90% das cefaleias são primárias e 10% secundária. E aí, a Sociedade Internacional de Cefaleia, em 2013, faz um
uma classificação desse tipo de cefaleia. Então, ele divide numa primeira parte quais são as cefaleias primárias, e aí estão a migrânia, cefaleia do tipo tensional, cefaleia pelo nervo trigêmeo e outras causas, outras desordens que podem causar cefaleia. Uma parte 2, cefaleias secundárias, e aí as cefaleias relacionadas a algum evento, e é aqui que a gente entra, a cefaleia relacionada ao tumor cerebral, e cefaleia secundária, alguma neuropatia ou alguma outra dor facial e outras cefaleias. A cefaleia também pode ser classificada de acordo com a localização, em intracranianas, a meninge, né, inflamações da dura mater, nervos cranianos, artérias e seios venosos, a cefaleia migrânea, né, núcleos talâmicos por compressão de substâncias cinzentas e compressão dentro dos ventrículos, né, fazendo com que a gente tenha a famosa tríade aí da hipertensão intracraniana. E as cefaleias extracranianas, principalmente a cefaleia tensional, onde a gente tem a dor no escalpo, que é toda essa parte da calota craniana, músculos temporais, periósteo, seios nasais, a cefaleia da sinusite, olhos, nariz, ouvidos, cefaleia por uma causa dentária, uma dor de dente, coluna cervical, toda a tensão cervical, né, todo o tensionamento do trapézio aí e ligamentos. Então, para a gente não confundir gato por lebre, a cefaleia ela deve ter uma etiologia demonstrável. E aí, isso é importante, eu gostei muito da aula da doutora Tereza, onde ela ressaltou a importância da anamnese, uma boa anamnese, um bom exame físico, e aí a gente pensar nos exames complementares. Então, quando ela tem uma etiologia demonstrável, um dos sintomas da doença, padrão dessa cefaleia, o tempo que essa cefaleia se instalou, e a relação, se ela tem uma relação de causa, de causalidade. E aí essa cefaleia é classificada como secundária. Se ela não tem uma etiologia demonstrável, é um sintoma, é a própria doença, ela é uma cefaleia primária. Em relação à anamnese, ao diagnóstico, anamnese e exame físico, eu ressalto as red flags. Então, não tem red flags, eu vou falar mais à frente. A cefaleia primária, nós só vamos acompanhar. Presença de alguma red flag, não é uma, duas, é uma red flag. Necessita de investigação complementar. E mudança no padrão de dor e refratariedade ao tratamento. Isso independente para qualquer cefaleia. Aquela cefaleia refratária é um analgésico comum, que está durando muito tempo, não melhora e vem acompanhada de algum outro sintoma, essa cefaleia merece investigação. Então, as red flags, principalmente para suspeita de tumor do sistema nervoso central. Toda cefaleia que tem menos de 6 meses de duração. Cefaleia em que acorda o paciente acorda no meio da noite com cefaleia. Cefaleia acompanhada de vômito matinal. O paciente ele vomita para diminuir a hipertensão, a pressão que está dentro da cabeça. Confusão e alteração de consciência. Ausência de sintomas visuais. E ausência de história familiar, né, que é tão presente na migrânia. E exame físico neurológico anormal, né, qualquer alteração. Então, eu sempre falo que cefaleia associada à diminuição de força em um dimídio, em um membro, essa cefaleia justifica exame de imagem. Em relação ao tempo, nós podemos classificar a cefaleia de acordo com minutos, eventos vasculares, cefaleias por horas e dias, infecção. A nossa cefaleia aí, meses, semanas, a cefaleia de origem inflamatória, neoplásica, e a cefaleia mais de 6 meses são as cefaleias primárias. Então, a nossa cefaleia no tempo, então, a cefaleia da neoplasia é aquela cefaleia que é crônica, mas ela é progressiva, ela vai aumentando, ela tem mudança no tratamento e ela é refratária ao que a gente vem fazendo e ela vem sempre com um sintoma associado. Em relação ao diagnóstico radiológico, o ultrassom transfontanela é um método não invasivo,
reservado para as crianças menores de 2 anos, onde a gente tem a fontanela anterior ou bregmática aberta, e aí a gente consegue ver hidrocefalia, hemorragias e tumores pequenos, às vezes sangramentos, tumores de fossa posterior, mas é um exame que está muito relacionado com o operador, né? A expertise de quem realiza esse exame. A tomografia computadorizada é o nosso exame de urgência, de situações de urgência e emergência. Ela consegue identificar os processos expansivos, consegue identificar as hidrocefalias com transsudação ependimária, né, as urgências para que seja chamado o neurocirurgião, para que esse possa colocar uma válvula, fazer uma derivação, seja ela externa ou peritoneal nessa criança. Problemas são a radiação e reações alérgicas e extravasamento desse contraste. E o nosso exame de eleição é um exame onde a gente vai ver imagens mais detalhadas, a ressonância, né, onde veremos mais imagens detalhadas, nós vamos fazer reconstrução das imagens, ela tem maior precisão e o risco à reação é muito raro. Mas como às vezes as crianças são pequenininhas e um exame é demorado, uma ressonância de encéfalo numa primeira vez, num paciente com suspeita de tumor cerebral, mesmo que a gente faça menos cortes, ela dura em média, e hoje padronizado, de acordo com os protocolos em hospitais terciários, ela dura em média 40 minutos. Uma cefaleia de todo o neuroeixo, que aí inclui as 3 colunas, ela leva em torno de 1h30. Então, vocês imaginam o tempo para essa criança, fora o barulho, né? A ressonância, assim, a medicina evoluiu muito, mas eu falo que a ressonância, assim, é uma evolução, mas não sei, quem já fez ressonância é enlouquecedor. Em relação ao diagnóstico diferencial, outras patologias podem se assemelhar a tumores do sistema nervoso central nas imagens. Então, infecções, como eu já falei, doenças desmielinizantes, radionecrose e pseudoprogressão, no caso de tumores irradiados, encefalite autoimune, doenças inflamatórias e condições sequelares. São mais raras, se a gente pensar que o tumor sólido mais frequente na infância, na faixa etária de 0 a 19 anos, são os tumores cerebrais, essas condições são raras. Então, nós temos que voltar ao nosso diagnóstico diferencial e colocar os tumores cerebrais para a nossa faixa etária. Então, quando é que nós devemos pedir imagem? E aí eu trouxe esse artigo onde ele faz uma análise de custo, né, e efetividade para o diagnóstico e cria um algoritmo. Então, o algoritmo, classificados então como as cefaleias de baixo risco, são cefaleias que duram mais de 6 meses, aquela cefaleia estável que não muda o seu padrão. A probabilidade, né, a prevalência de tumor aí é de 1 para 10 mil. A cefaleia de risco intermediário, a migrânia-like, ela se parece com uma migrânia, tem menos de 6 meses e tem um exame físico neurológico normal. A probabilidade aí de tumor de 4 para 1000. E o alto risco, cefaleias com menos de 6 meses, uma cefaleia progressiva e a presença de um sinal, uma red flag. A probabilidade de tumor de 4 a 100, em 4 em 100. Então, vocês vejam como vai aumentando. Em relação, então, a esse algoritmo, como eles fizeram uma avaliação clínica dessa cefaleia e foi estratificado em alto, intermédio e baixo risco, e aí a estratégia de uma ressonância e aí a avaliação pela equipe de neuro e aí a indicação de cirurgia ou uma biópsia, a ressonância e aí sim ou não, e a de baixo risco sem imagem e uma avaliação clínica e o tratamento médico adequado. Então, a cefaleia estratificada como baixo risco, ela poupa gasto e evita riscos, né? De colocar esse paciente numa máquina, reação ao contraste, sedação. A cefaleia do risco intermediário é aquela cefaleia que talvez a gente tenha que ficar mais atenta. Cefaleia que salva vidas, mas ela tem gasto, porque a gente sempre acaba pedindo imagem. E a de alto risco, acho que é claro, né? Salva vidas, aí a gente vai ter que pedir imagem. Em relação, então, à apresentação clínica, como é que essa cefaleia vem? E aí eu fiz uma cronologia de artigos onde a cefaleia vem como sinal, é o sinal, né, mais comum.
Então, ela tem dois picos, aos 4 anos e 11 anos. É o tempo de sintoma que fica aí por mais tempo, mais de 24 dias, mais da metade dos casos apresentam aí. A cefaleia sempre vem associada, 60% das cefaleias vêm associadas aos vômitos matinais, principalmente nas crianças onde a fontanela já está fechada. Nos menorzinhos, nós vamos ver mais na frente, eles costumam cursar com macrocefalia, aumento do perímetro encefálico. E a relação com o tipo de tumor, um tumor de baixo ou alto grau de malignidade. E outra coisa importante também é a localização desse tumor. Então, eu trouxe a edição de 2014 do Diagnóstico Precoce do Instituto Ronald, onde ele elenca, né, os fatores que influenciam no diagnóstico, então localização, idade, histologia, taxa de crescimento do tumor e metástase. E vocês podem ver que nas crianças menores de 4 anos, a cefaleia vem aí para todos os pacientes maiores, ela apresenta, e a macrocefalia aí para os pacientes menorzinhos, sempre associada com náusea e vômito. Esse é o algoritmo, né, que é usado, assim, então, que é para uma consulta rápida, aí, cefaleia persistente matinal, associada e ou vômitos frequentes, e ou tonturas, e ou convulsão. Então, vai entrando todos aqueles sinais que eu falei das red flags, tomografia e ressonância de crânio em até 7 dias, presença de massa, não tem, você vai investigar. Se tem, você vai encaminhar para algum centro de referência. Em relação ao trabalho, então, agora de 2018, do Dr. Feeling, onde eles viram um retardo no diagnóstico aí dos tumores cerebrais, então, as crianças também divididas em 4 e menores de 4 anos e maiores igual a 4 anos, e aí essas crianças tinham, as menorzinhas vinham com náuseas e vômitos, pelo efeito hipertensivo aí, né, na presença da massa, e as crianças maiores tinham mais cefaleia, mas tinham vômito associado também. Uma coisa importante é que essas crianças passavam muito mais por médicos de primeiro atendimento, os médicos que estão no atendimento primário, né, e os médicos que estão nas unidades de saúde. Nas emergências, perdão. E esse trabalho é um trabalho do Fellow de Neurocirurgia do ano passado, a gente está trabalhando nos dados, onde a gente fez toda a nossa casuística de 2013, só um pouquinho, de 2013 a 2019, com um N de 313 casos, onde menores de 2 anos nós tivemos 35 pacientes e maiores de 2 anos 278. E aí, nestes pacientes, a gente teve, nos maiores de 2 anos, a presença da cefaleia, um dado que corrobora aí com a literatura. Depois, nos pequenininhos, então, a presença de náuseas e vômitos. E depois, então, nesses associados cefaleia, náuseas e vômitos. Eu trouxe aqui umas imagens, então essa é uma criança que tem uma lesão grande supracelular, fazendo toda a compressão e deslocamento aí do parênquima encefálico, uma imagem de ressonância com o diagnóstico, ela tinha 2 anos de idade, com o diagnóstico, ela chegou pra gente com distúrbio um quadro de diabetes insípidos, então poliúria, polidípsia, sonolência, e ela tinha um distúrbio visual, ela fez diagnóstico de um crâniofaringioma. Essa outra é uma lesão, é uma criança com um bebê de 8 meses com uma lesão intraventricular grande aí, atrapalhando todo o fluxo do líquor, e aqui em branco a gente vê todo o ventrículo, né, comprimido, e isso em branco é o que a gente chama de transsudação ependimária, né, quando o líquor meio que transborda pelo ventrículo porque ele não está conseguindo drenar. Essa criança tinha aí um diagnóstico de um carcinoma de plexo coroide. Essa outra criança de 9 anos com várias lesões pequenininhas, um tumor glioneural leptomeningio difuso que tinha uma cefaleia extremamente refratária, de difícil controle, assim, um quadro bem triste por conta da disseminação leptomeningia.
Aqui o nosso glioma intrínseco de ponte, fazendo toda a infiltração do parênquima e já aparecendo como uma lesão além da cefaleia. Essa criança tinha componentes de paralisia facial, distúrbio de deglutição e ataxia. E os tumores de fossa posterior, e aqui eu coloquei a imagem de um meduloblastoma, onde a gente tem até uma área cística com hemorragia do tumor. Então, voltando ao nosso caso clínico, lembrando que eu tinha no primeiro caso um paciente de 4 anos e ele tinha um diagnóstico de cefaleia e vômitos há 1 ano e 8 meses, 4 anos. Foi encaminhado ao pediatra, que fez um diagnóstico de intolerância à lactose, depois erro inato do metabolismo, e essa criança foi evoluindo com fraqueza de membros inferiores, várias quedas e alargamento da base. Há 1 mês dessa ida ao pediatra, ele teve uma piora da cefaleia com vômitos matinais e uma perda ponderal de 3 quilos. Em 15 dias, ele estava com olhar insolpoente, ataxia, lateralização da cabeça, ele já não conseguia, mais sustentar a cabecinha aí, e as crianças elas tendem a mudar a cabecinha para melhorar o campo visual, ele já tinha, por conta da hidrocefalia. Então ele deu entrada no PS e foi feita uma tomografia de crânio que evidenciou uma grande lesão em fossa posterior com hidrocefalia. No dia 1º de abril ele dá entrada no nosso hospital, onde é realizada uma derivação ventrículo externa de urgência, e no dia 4/4 uma ressecção total da lesão, e essa criança vem com o diagnóstico de um astrocitoma pilocítico de fossa posterior. É o tumor cerebral mais frequente aí na infância, com a localização mais frequente aí de cerebelo. E essa criança tem um atraso aí de 1 ano e 8 meses, e toda a perda que ela teve foi por conta do atraso no diagnóstico, então ela faz toda uma reabilitação aí com a equipe multi. A outra criança de 5 anos e 6 meses, ela também com cefaleias e vômitos e com uma febre, esporádica desde janeiro, lembrando que ela chegou em abril, foi encaminhada ao neuro, que fez um diagnóstico de enxaqueca. Há 15 dias na escola, essa criança foi trazida ao nosso hospital pela inspetora. Ela notou que a criança estava atáxica, tinha quedas frequentes, tinha uma dismetria, ele não conseguia mais escrever, e um estrabismo. Foi realizado então uma tomo de crânio, uma lesão em fossa posterior e hidrocefalia também. Essa criança dá entrada então no dia 5 de abril, é feita uma derivação ventrículo-peritoneal de urgência. Dia 11 foi feita a ressecção total da lesão. Ele teve o diagnóstico de um meduloblastoma, que é o tumor maligno da fossa posterior mais comum da infância, onde foi todo ressecado, ele não era disseminado. E aqui a lesão, de fossa posterior, a gente vê esse meduloblastoma aí fazendo restrição à difusão nessa fase da ressonância. Então, se eu tivesse que deixar um recado, eu coloquei aqui o que eu acho que é importante, porque todas as vezes que nós somos chamados para falar de cefaleia, e eu acho que isso é uma coisa que eu vivi no começo, quando eu fui residente, um pouquinho quando eu já comecei a fazer parte dos serviços, e era como essas crianças chegavam. Então, em Barretos, a gente tem uma média de 65 casos por ano. As crianças não chegam mais sem ressonância, tinha uma dificuldade, sempre tinha alguém que falava quando a gente fazia a campanha, do Passos que Salvam aí, alguém que falava, mas como eu consigo o exame? Então, assim, a tomografia é o exame de eleição, porque quando você chegar no grande centro, a gente vai repetir a ressonância, porque a gente vai ter o neuroradiologista, vai ter toda a discussão aí, o tumor board direcionado aí para a neuro-oncologia, para os diagnósticos diferenciais. Então, assim, a tomografia vai poder evidenciar a hidrocefalia, se essa criança está em urgência, com hipertensão intracraniana e precisa de avaliação de um neurocirurgião de urgência, e aí você referencia essa criança para um centro de oncologia pediátrica, onde ela vai ser melhor atendida. Então, as cefaleias que precisam ficar de alerta aí, cefaleias em crianças menores de 6 anos, aquela cefaleia progressiva que não melhora, a cefaleia entrovoada, aquela que acontece de repente, tira
né, a criança de toda a atividade. Cefaleias relacionadas a condições ou doenças sistêmicas, essas, né, tem aí toda a sua investigação. Cefaleias associadas a sinais ou sintomas neurológicos, então quando a gente tem aí a presença de alteração no nosso exame neurológico. Cefaleia de localização occipital, ausência de história familiar de cefaleia, cefaleias precipitadas por manobras de esforço, manobra de Valsalva, tosse, micção ou defecação. Cefaleias precipitadas por mudanças posturais, então a pessoa está sentada ou deitada e levanta bruscamente, tem uma cefaleia forte. Cefaleia por esforço físico, por atividade sexual nos adolescentes. A cefaleia que acorda o paciente e de predomínio matutino com ou sem vômitos, né? Então a mãe relata, doutora, ela estava com uma cefaleia, depois que ela vomitou, ela melhorou. Cefaleia de início a menos de 6 meses, refratária ao seu tratamento padrão. Queria agradecer imensamente o convite da doutora Sandra por participar dessa magnífica aí atitude, né, e por conhecer mais a Associação Peter Pan pelo trabalho. Dizer que no Hospital Infantil, liderado pelo Dr. Luiz Fernando, a gente tem agora um programa, né, de estudo, um grupo de estudo aí, a gente tem o símbolo aí do nosso hospital, câncer infantil sem peregrinação, e agradecer ao meu hospital e aos pacientes. Dizer que eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada.